Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, com um propósito e objetivo de levar ao seu coração, ao seu lar, à sua família, a poderosa bênção de Deus, pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, pelas verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que, crendo, você possa receber a bênção para a salvação, a bênção para a cura, para a solução dos seus problemas, a bênção para a vitória por sobre a sua vida, por sobre a sua casa, o seu lar e a sua família. Esteja conosco, divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos, para que juntos possamos estar formando a cadeia da prece poderosa. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, do versos 47 ao 50, nos diz: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Este é um registro do momento em que Jesus foi entregue. Todos os evangelistas, Mateus, que nós acabamos de ler, Marcos, Lucas e João, todos eles fazem esse registro deste momento em que jamais os discípulos de Jesus e o próprio povo poderia esperar que algo desta natureza pudesse acontecer. E o mais agravante foi um dos discípulos de Jesus, um daqueles que ele escolhera para compor o seu colégio apostólico. Judas Iscariotes provavelmente era o mais instruído deles. E por esse motivo, ele foi ocupar a tesouraria. Ele foi ocupar essa grande responsabilidade de administrar todos os recursos que eram entregues a Jesus para a manutenção do seu ministério.
acreditamos que muitas ofertas voluntárias chegavam ao ministério de Jesus, visto que Jesus operou muitos milagres, muitas maravilhas. Jesus, ele operou com os pobres, mas operou também com os ricos. E nos é registrado nos evangelhos que mulheres importantes da sociedade, elas também seguiam e serviam a Jesus. A mulher de Cusa, que era do palácio do rei, esta mulher servia Jesus. Nós temos o registro de Maria Madalena, uma mulher da qual Jesus havia expulsado 7 demônios, uma mulher prostituta, que foi alcançada no ministério de Jesus, foi liberta dos demônios que a controlavam e passou a servir Jesus. Inclusive, foi Maria Madalena que foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Judas Iscariotes, nos é relatado também nos evangelhos que ele era ladrão, que ele tirava da bolsa aquilo que recebia e desviava. Ninguém começa uma atitude má, errada, de um momento para outro. Existe sempre a semente. Nós temos a boa semente do Evangelho do Senhor Jesus, que alcança os corações. E temos também a má semente, que o inimigo semeia, não porque fazia parte do colégio apostólico, porque, na verdade, a salvação é um convite para que todos aqueles que creem em Jesus, creem neste Deus, Criador dos céus e da terra, para se salvar mediante o propósito, o plano de Deus. E aqueles que aceitam, eles passam a viver uma vida de esperança, uma vida de fé. Em toda a Bíblia, desde o primeiro capítulo de Gênesis ao último de Apocalipse, a única coisa que Deus requer daqueles que o servem, daqueles que o buscam, é a fé. Porque a fé, diz o escritor aos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam para a salvação. A fé, pela fé nós esperamos a graça de Deus. Pela fé nós esperamos e cremos que em Jesus nós temos o perdão dos pecados e temos a salvação da nossa alma. Nós cremos que em Jesus o milagre acontece, mesmo que a pessoa esteja até mesmo desenganada pela medicina, mesmo que a pessoa não tenha mais condições de viver, de vida, mas pela fé em Jesus, ela pode ser restaurada. Como já colocamos aqui neste programa, muitos testemunhos
de milagres operados por Jesus, de pessoas que já estavam na CTI, considerada morta, mas Jesus, pela oração, trouxe a vida. A bênção é para aquele que crê. Mas nós temos livre-arbítrio. É este livre-arbítrio que nos permite servir a Deus e testemunhar de Jesus, porque nós cremos nesta dádiva de Deus, nós cremos nesta promessa de Deus que há em Cristo Jesus, a salvação, a vida eterna com Cristo. Isso é oferecido também para todos, em todos os tempos. A Igreja de Cristo, embora alguns segmentos religiosos queiram se colocar como os únicos que estão certos, toda heresia, ela se coloca como só aquele grupo está certo. Os demais estão errados. Não existe nenhum segmento religioso que esteja absolutamente correto. A salvação é pessoal, é individual, e cada qual vai dar conta de si para Deus, salvos e não salvos. Todos irão comparecer perante o juízo de Deus. Mas os salvos em Cristo já têm a promessa. A promessa é a garantia da salvação e da vida eterna. Não existe grupo religioso perfeito. Sempre que um grupo se defende como sendo o único verdadeiro, é um sinal de heresia. Porque aqueles que pregam as verdades da palavra de Deus, aqueles que anunciam a salvação em Cristo Jesus, têm plena consciência de que no seu próprio meio tem o joio e tem o trigo. É Jesus que declarou que o joio tem que crescer com o trigo. Nenhum movimento, nenhuma organização religiosa é perfeita, porque ali, como tem salvos, tem também não salvos, embora estejam até declarando que estão salvos, mas a prática, Jesus declarou: pelo fruto conhecereis a árvore. No caso de Judas, o fruto de Judas já estava declarando que tipo de fruto ele tinha para apresentar. Era o fruto da ganância pelo dinheiro. A partir do momento em que ele passou a desviar o dinheiro que estava sob a sua responsabilidade, em nenhum momento ele foi contestado pelo Senhor Jesus. Embora Jesus já soubesse das suas atitudes, embora alguns dos apóstolos também soubessem desta atitude de Judas, mas eles foram impedidos de interferir nesta situação. Porque Jesus bem sabia qual seria o fim de tudo isto e como que ocorreu esta traição de Judas por 30 moedas de prata. O que significava isto? Era o preço de um escravo. Jesus foi entregue aos religiosos da época que não tinham argumentos religiosos, nem mesmo
a lei de Moisés que dava suporte a eles. E olha que Jesus viveu sob a lei, porque Jesus veio para cumprir a lei. Jesus declarou que a lei e os profetas duraram até João. E a graça de Deus se manifestou com ele, com Jesus, trazendo a todos os homens a graça de Deus, a misericórdia de Deus. É por isso que no ministério de Jesus, Jesus está atendendo judeus e gentios, operando milagres entre judeus e gentios. E olha que os gentios estavam crendo mais do que os judeus, porque a lei de Moisés os estava impedindo de crer que Jesus realmente era o Messias. Não era muito representativo o valor de um escravo, mas a partir do momento que as pessoas se envolvem com o dinheiro, e o apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, escreve que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós vemos nos nossos dias políticos, empresários, pessoas que têm um bom dinheiro, têm posses, pessoas que têm um salário altíssimo em comparação aos demais brasileiros. E em dado momento, estas pessoas são apanhadas, essas pessoas são presas por causa de um valor até irrisório em comparação com aquilo que eles já têm em posse nas suas mãos. A gente observa, por exemplo, os ladrões. Eles promovem assaltos, roubos de milhões, mas em dado momento, aquele mesmo grupo volta a roubar. Ou seja, aquela grande fortuna que eles já tomaram posse não é suficiente para barrá-los, para dizer não, acabou, não vamos mais praticar nenhum assalto. Muito pelo contrário, eles voltam na prática, e quando voltam, muitas vezes são presos e muitas vezes são mortos. O que é isto? É o amor ao dinheiro. Isto é uma obra maligna, diabólica, demoníaca, que toma a mente, o coração, a vida destas pessoas. E não foi diferente com Judas. Judas, quando estava lá participando da ceia com os demais discípulos, quando ele recebeu o pão, Jesus lhe deu um pão, e quando ele recebe aquele pão e coloca em sua boca, nos é relatado que Satanás tomou conta de Judas. E Jesus lhe disse: o que tens a fazer, vá e faça. E Judas saiu. E aqui nos é relatado que Judas volta trazendo esta multidão com porretes, com espadas, vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. A maior autoridade religiosa, a maior autoridade entre os judeus, estavam ali à frente daquela multidão para prender Jesus, e Judas estava à frente. E foram até o jardim do Getsemane,
aonde Jesus estava orando, porque sabia Jesus que o seu momento havia chegado, e era escuro, e eles vieram com tochas acesas, e o sinal de Judas foi que ele iria dar um beijo em Jesus, para identificar a quem eles deveriam prender. E foi assim que Jesus foi preso, numa ação satânica, diabólica, movida pelos religiosos da época. E diz o versículo 49, e logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus ainda chama Judas de amigo, porque Jesus, ele é amigo do mais vil dos pecadores. Jesus dá oportunidade, por mais vil dos pecadores, se arrepender dos seus pecados, para receber perdão, para ter bênção e salvação. É isto que Jesus faz, amigo. Você não quer ser amigo de Jesus? Jesus quer ser seu amigo. Jesus, não importa a condição que você está, não importa a situação que você está, Jesus quer perdoar os teus pecados e quer ser o seu amigo. Judas foi corrompido pelo dinheiro e Satanás entrou em Judas. Que você que me assiste nesta hora possa abrir o seu coração, não importa a situação que você esteja, arrependa dos seus pecados e aceite Jesus como Senhor da sua vida, Salvador das suas almas. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente com esta vida que me assiste nesta hora, ó Santo Deus, conhecedor de todos os desígnios humanos, que sonda os pensamentos, esquadrinha o coração, toca nesta hora, por sobre esta vida, que se arrepende dos seus pecados, que quer, Senhor Jesus, que Tu sejas seu amigo, perdoando os seus pecados, para a salvação da sua alma. Toca poderosamente nesta hora, remove todo o mal, toda obra do diabo, todo controle de espíritos, de entidades demoníacas, por sobre esta vida que me assiste nesta hora. Eu estou repreendendo agora e desfazendo pelo nome glorioso do Senhor Jesus, para que esta vida seja liberta, tenha um encontro pessoal contigo, toca com a tua bênção, por sobre aqueles que estão enfermos, problemáticos, perturbados, ó Deus, aqueles que estão, Senhor, no pânico, aqueles, Senhor, que estão, Senhor, ó Deus, sobre a opressão, sobre a depressão, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo e desfaço nesta hora, para que haja cura, haja libertação, pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Toca com a tua bênção, por sobre esta casa, por sobre este lar, por sobre esta família, no teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém.